Fala pessoal, tudo bem? Uma das coisas mais divertidas de viajar é sempre voltar com aquelas histórias para contar para os amigos. Eu decidi gravar esse vídeo exatamente para contar algumas histórias que a gente viveu aí nesses mais de 10 anos de estrada. E na verdade isso vai ser uma série, então esperem novas boas histórias aí nas próximas semanas. Para começar, eu decidi contar uma história que aconteceu em Botsuana, em 2018, que a gente esteve lá com um grupo muito divertido. Vou contar a história para vocês e no meio eu coloco alguns vídeos, algumas fotos para ilustrar melhor como que tudo aconteceu, né? Bom, a gente estava em Botsuana. Se você não sabe onde é Botsuana, Botsuana fica bem em cima da África do Sul. A viagem começou, na verdade, em Joanesburgo, iria dar toda uma volta por Botsuana, de sul a norte, até Victoria Falls, no Zimbábue, e depois retornar para Joanesburgo. Era uma rota bem longa, em 16 dias de viagem. A gente já tinha passado pelo Delta do Okavango e já tinha, inclusive, se hospedado num acampamento no Chobe National Park, que é um parque que fica bem no norte de Botsuana, quase na divisa ali com a Namíbia. A gente tinha se hospedado no Chobe já, mas a gente ia mudar de acampamento. A gente teve nesse dia um trajeto bem longo, fazendo safari durante ele, mas mesmo assim foi um trajeto bastante longo, assim. A gente chegou nesse novo acampamento, que era na beira de um rio que atravessa, que na verdade é a divisa entre a Namíbia e Botsuana, um lugar super bonito. Bom, a gente chegou nesse acampamento já um pouco cansados, fizemos um almoço mais longo esse dia e logo na sequência o pessoal meio que se animou para sair, para fazer um pouco mais de safari. Essa região é bem bonita, você consegue ir ali margeando o rio, é bem interessante. Já era para o final do dia, lá para umas 4, 5 horas, e a gente saiu para fazer esse safari que o pessoal tanto queria. A gente foi atravessando, foi margeando o rio, e pelo caminho a gente acabou encontrando um outro guia num carro, né, com os turistas assim. A gente sempre dá um alô, pergunta como é que tá, tal, se sabe de alguma coisa que, né, se passou por alguma coisa interessante. E esse guia alertou a gente que tinham alguns leões que tinham acabado de pegar uma presa, provavelmente um filhote de búfalo ou um filhote de algum outro animal, ele não especificou muito bem, mas que esses leões estavam bem na estrada. A gente decidiu ir atrás, né? O guia tinha avisado que era só pegar sentido leste que a gente ia encontrar esses leões. E assim a gente foi seguindo pela estrada. No meio do caminho a gente acabou encontrando com um elefante macho bem grande. Você percebe quando o elefante é um pouco briguento por causa das marcas que ele tem no corpo, né? As presas muitas vezes quebradas. E esse elefante não nos pareceu muito amigável. E como ele estava, parecia até que ele estava tirando uma onda com a gente, porque ele estava virado não para o nosso lado, mas ele estava com a pata bem em cima da estrada que a gente estava passando. E era uma região um pouco com algumas árvores, então não dava muito para desviar dele. E o que aconteceu foi que eu pedi para o pessoal esperar um pouco mais para trás, que eu ia negociar a nossa passagem ali com o elefante. Eu fui chegando um pouco mais perto, e ele sempre me olhava, meio de canto de olho, mas estava mais interessado na alimentação dele ali que ele estava fazendo. Acontece que uma hora eu cheguei um pouco mais perto demais, e ele se virou para o carro e deu um passo um pouco mais agressivo, digamos assim. Nessa hora eu já me preparei e engatei a marcha de ré. O problema foi que a marcha, ela deu aquela... Eu errei a marcha, na verdade, porque, bom, mão inglesa, fui fazer na pressa, eu acabei arranhando a marcha na hora de engatar ela. Quando eu arranhei a marcha, aí que o elefante realmente se colocou para cima da gente. Essa hora foi engraçada, porque até o Thiago contou depois que o Thiago estava comigo no carro, ele era um dos participantes da viagem, estava eu, o guia e o Thiago até contou que ele quase saiu do carro nessa hora, porque o elefante realmente veio na nossa direção. Eu consegui engatar a marcha certa e recuei, porque ele realmente veio numa situação um pouco não tão segura, digamos assim. E ele era bem grande.
Eu fiquei ali negociando com ele ainda a passagem por um tempo, teve uma hora que a gente conseguiu passar, vou até colocar fotos para vocês, a gente passou um pouquinho mais para a esquerda assim, dele, a gente conseguiu passar porque o objetivo era encontrar os leões. Nesse caminho a gente encontrou mais um bando de elefantes, mas a gente conseguiu passar pela estrada, eles estavam mais afastados, e um bando de búfalos, que estavam bem perto. Eu até tomei um susto, que um búfalo deu um espirro em mim, eu estava com a janela aberta, eu tomei um susto. Vou postar a foto também, que mostra como estava perto. E daí a gente conseguiu chegar nos leões. Foi muito legal, os leões estavam do lado da estrada, a gente combinou de cada carro chegava perto, ficava ali um tempo, tirava algumas fotos, depois dava ré, porque ali não dava para manobrar. Tinha um outro carro, inclusive, de uns turistas mais para frente. E a gente ficou ali um tempo. Eu realmente estava preocupado com o horário, porque os parques de Botsuana, os parques em geral, não permitem que você dirija depois que o sol se põe. E já era ali próximo das 6 da tarde, e eu estava com medo de chegar no acampamento e eles terem fechado o portão, que às vezes eles fazem isso. Pensei no horário ali, a gente tentou agilizar algumas coisinhas e conseguiu fazer. Depois das fotos, manobramos, fomos mais para trás, manobramos e seguimos sentido acampamento, voltando já sentido oeste. E daí que foi onde a gente encontrou um grande problema. Eu vou pôr um vídeo agora que apareceu no Instagram, tem vários perfis compartilharam esse vídeo, de um elefante, provavelmente numa reserva privada perto do Kruger, correndo atrás de um carro, para vocês terem um pouquinho da noção de como é preocupante, digamos assim. Hang on, hang on. Perfect time. Oh shit. Yeah, up behind you, there's a doppelganger, boys. Got a big Bom, agora vocês podem imaginar como é que o pessoal que estava dentro do carro estava se sentindo, né? Aquela adrenalina correndo. A gente estava retornando para o nosso acampamento quando a gente se deparou com 2 elefantes, provavelmente machos, mais jovens do que aquele que a gente tinha já encontrado no começo da história. Esses elefantes mais jovens, eles muitas vezes querem se mostrar, digamos assim, para aprender, para se desenvolver, ser aquele macho alfa. Esses 2 elefantes, eles não estavam com uma postura tão agressiva quanto o primeiro, mas eles estavam com uma postura agressiva. Tinha um do meu lado, eu estava dirigindo na mão inglesa, do lado direito, e tinha um do lado esquerdo. Tentando negociar a passagem, pensando no horário, já estava o sol já bem caído, e foi engraçado que, bom, eu já sabia disso, você tem que ter uma postura também agressiva com o elefante se ele quer mostrar caminho, quer ganhar seu espaço, você não pode dar o espaço para ele. Então assim, eu estava parado, ele vinha mais próximo, mas eu não me mexia. E daí o guia chegou para mim e falou: fala com ele. Aí eu falei: bom, eu vou falar, falava, fica quieto, dava, gritava, às vezes batia no carro, que é normal. Acontece que o guia do lado, ele começou a conversar com o elefante. E foi muito engraçado, porque eu tentando conversar com o meu, falar, gritar com o meu, e ele conversando com o elefante da esquerda. O elefante bravo, mexia a orelha, a tromba, e ele falando: sai daqui, Botsuana é grande, você tem que brincar em outro lugar. E foi muito engraçado, porque o Thiago, que estava atrás, ele ficou assim: o que está acontecendo? Ele está encantando o elefante. Até depois o Thiago deu o apelido pro nosso guia de Matt Jones, que o nome dele era Matt, e Matt Jones de Indiana Jones, que foi muito engraçado, que ele literalmente deu uma bronca no elefante. O elefante deixou a gente passar. Eu vou postar um vídeo agora de como foi isso, porque o carro de trás, o seu Zé, que é uma figuraça, ele gravou toda essa parte dessa cena, E é engraçado, assista até o fim, porque vale a pena vocês terem noção como estava perto ali. E eu vou postar agora, vou colocar agora para vocês o vídeo para vocês verem.
Olha lá, o elefante na estrada, tio. Ele não tá muito afim de sair, não. Olha lá, não é. Ele tá sacudindo a sua. Olha ali o exército, cara. São soldados. Aí, soldado de chumbo. Toca, cara, puta merda! Bom, e foi muito divertido, a gente depois conseguiu, né? Passamos. Até tinha um carro do exército, vocês viram no vídeo, um carro do exército é normal. Militares ficarem ali, principalmente nessa área que era realmente de fronteira, atravessando o rio você estava em outro país. Então é normal eles fazerem ali, passando, né, etc. Conseguimos passar todos, até o último carro ficou um pouco tenso ali, porque o elefante, como vocês viram, ele ainda estava brigando com todos os carros que passavam, mas a gente conseguiu chegar no nosso acampamento e a noite foi inteira de risada e contar essa história de vários ângulos, né? Daí cada um tem o seu ângulo para contar. Mas foi muito legal, essa história é inesquecível e eu espero que vocês tenham gostado também. Como eu falei no começo do vídeo, é divertido essas histórias, né, de viagem. Se você tem uma história que você viveu até com a gente, com a BF, escreve aqui embaixo, conta a sua história, às vezes a gente lembra, são tantas histórias que a gente acaba esquecendo. E se você também não tem uma história com a BF, conta a sua história também, que a gente gosta dessas histórias de viagem que são inesquecíveis. E, bom, compartilhe, dê seu like que isso ajuda a gente. E se você quer ter uma história dessas num safari na África, a gente tem diversos roteiros para lá, inclusive a gente está iniciando novos roteiros que você pode fazer por conta, mas a gente sempre tem os nossos roteiros em grupos. Então eu vou colocar o link na descrição, é só clicar nesse link que você já cai na página de safaris no nosso site, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu prometo mais uma história divertida nas nossas viagens. Valeu, pessoal. Grande abraço.